de crescimento em nossa fé. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa também as outras classes da escola dominical que estão reunidas neste momento, abençoa professores e alunos. Louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. É por Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Bem, eu quero dizer para vocês o seguinte, aí está na tela, nós vamos colocar o esboço da aula que nós queremos apresentar para vocês. E esse assunto nós apresentamos em todas as aulas, não desse jeito, mas este assunto em geral, para todas as classes de catecúmenos. Porque, eu diria assim, é a abertura do nosso assunto de doutrinas da Igreja Presbiteriana. Eu não sei exatamente qual o nível de conhecimento bíblico e doutrinário que cada um de vocês possui. Então, para igualar o nosso relacionamento, vamos começar todos juntos. Aquilo que você disser, não, isso aí eu já sei, isso aí eu já aceitei, isso aí eu não sei, isso aí não ficou claro, você vai se intervindo no assunto para a gente poder caminhar. E eu gostaria muito que você ficasse com essa folha. Vocês imprimiram? Todos imprimiram ou só estão na tela? Tem no celular. Tem no celular? Isso. Bom, depois você vai passar para o papel físico, né? Porque guardar... Eu, pelo menos, eu prefiro o papel do que ficar acumulando no meu... na minha memória. Minha memória já está sobrecarregada depois de 78 anos de esforço. Agora, então, eu preciso escrever para facilitar. Mas eu gostaria que vocês registrassem, anotassem, da maneira como vocês acharem mais fácil. Vamos lá. Profissão de fé e batismo, assim que nós chamamos o grupo. O significado de catecúmenos, nós começamos a falar na aula passada, eram aqueles iniciantes, aqueles que estavam chegando na comunidade cristã. Há um detalhe dos catecúmenos, lembro-se, inicialmente eram lá nas cavernas, era um absoluto segredo o lugar de reunião deles. Depois começa a haver, na igreja primitiva ainda, uma certa abertura e as perseguições, de certa maneira, são mais camufladas. Então, vêm as pessoas novas para participar das reuniões, dos cultos dos cristãos. Mas era aquela pergunta, qual é o objetivo desse visitante? Então, fez o seguinte, um detalhe interessante no início da igreja primitiva. O culto era dividido em duas partes. Uma parte era chamada parte geral. Então, os visitantes eram aceitos ali na sala e fazia todo o estudo bíblico. Depois, convidava-se os visitantes a saírem. Fechavam as portas e só dentro ficavam os cristãos, porque daí haveria a Santa Ceia. E na Santa Ceia, o pregador diz, este é o meu corpo que é dado por amor de vós, e etc. Isso aí começou a ser interpretado como um culto canibalesco, que sacrificavam a vida para tomar o sangue. Entende? Essa mensagem da Santa Ceia era interpretada assim, dessa maneira. Então, não se permitia que os não cristãos estivessem ali. Nessa hora da ceia, só ficavam os cristãos, e os não cristãos, os catecúmenos, ficavam fora. Aí, com o passar do tempo, os catecúmenos eram batizados, aí eles, então, participavam da ceia também. Apenas uma curiosidade. Bem, então vem a profissão de fé.
Essa profissão de fé é uma declaração pública de uma pessoa que crê em Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Mestre. É uma declaração pública. Não existe profissão de fé particular, escondida. Por exemplo, eu não posso, no escritório, no meu escritório, ou na sala do crente, ou lá numa sala da igreja, olha, vamos ficar aqui, fechar a janela, fechar a porta, e agora você declara que você recebeu Jesus. Não, o sentido é uma ação pública. Nós fazemos isso com portas abertas, com janelas abertas, com as luzes acesas, porque é uma expressão diante dos homens, diante de todas as pessoas que quiserem ver e ouvir. A pessoa está dizendo: eu creio em Jesus como Senhor, Salvador e Mestre. Isso para que ninguém jamais diga: olha, eu nunca declarei a minha fé, eu nunca disse que acreditei. Ah, mas você falou naquele dia para mim. Não, você não entendeu bem o que eu falei. Entende? É por isso que nós chamamos a pública profissão de fé, o reconhecimento de Jesus como a mensagem central da nossa fé. E o que, então, nós vamos proclamar? O terceiro ponto, a salvação. Nós vamos proclamar que nós somos salvos. A salvação é o resultado da obra de Jesus na cruz do Calvário. Pela fé, nós somos salvos. Rafael, leia esse texto de Efésios 2:5, por favor. Só um minutinho. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Continue. Eu achei que era só para esse trecho que estava aqui. Vou abrir na Bíblia, só um minuto. Não, pode ler o da tela mesmo. Pode ler. Você não está vendo? Vocês estão vendo na tela? Ah, sim. Agora eu abri. Aqui estava no reverendo. Ah, tá. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Bom, veja lá. Pela graça sois salvos. Não diz pela graça sereis salvos. Não é uma situação futura a salvação. Quando nós temos Jesus Cristo em nosso coração, naquele momento nós somos salvos. O verbo está no presente. Perfeito? Veja essa ênfase. Pela graça sois salvos. Não se trata, não foste salvos no passado e não é uma coisa de futuro. A salvação é imediata. A Thaís, leia o Efésios 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos. Quando nós recebemos a Jesus Cristo, naquele momento nós somos salvos. Nós não seremos salvos. Nós já somos salvos. É isso que nós publicamos na nossa profissão de fé. Agora, para que isso aconteça, veja lá o ponto 4, a necessidade de crer em Jesus Cristo. Jesus, leia esse João 3,16, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Não se trata de uma possibilidade de salvação. Não se trata de uma eventual. Aquele que crê
tem a vida eterna. Eu estou querendo dar muita ênfase nesse tempo de verbo. Aquele que crê em Jesus. A pessoa diz, eu creio que Jesus é o meu Salvador. Eu tenho a salvação em Jesus. E o que Beatriz leia, João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Veja, quem crê tem a vida eterna. Vocês estão percebendo a minha preocupação com o que Jesus está dizendo? Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Não diz aquele que crê e fizer isso, e fizer aquilo, e fizer aquilo, e fizer aquilo. Não. Você crê em Jesus Cristo? Creio. Você tem a vida eterna. Vai dizer, mas isso é muito fácil. Bem, não é assim tão fácil, não. Porque nós temos que evidenciar, dar sinais de que nós cremos. Vamos agora para o livro de Atos 8. Agora é a vez do Tiago. Filipe respondeu, é lícito se creres de todo o coração, e respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Filipe batizou o eunuco. Se vocês não se lembram desse texto, vão lá, tem a descrição maior, era aquele eunuco da rainha de Candace, que ia indo, lendo o profeta Isaías, Filipe foi colocado diante do eunuco, explicou o que era aquele texto, e chegaram perto de uma região que havia água, o eunuco falou, olha, aqui tem água, por que eu não posso ser batizado? Aí Filipe respondeu, se você crê em Jesus, você pode ser batizado. E o eunuco respondeu, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E então Filipe batizou o eunuco. Veja, naquela situação eventual, naquela conversa do eunuco com Filipe, eunuco deu testemunho, creio em Jesus. E agora, quem é que vai falar? A Thaís? A Sara. Claro. Então, por favor, pode ler. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, é uma síntese, né, daquilo que nós estamos dizendo. Aquele que tem Jesus tem a vida. Aquele que não tem Jesus não tem a vida. Então, para a salvação, há necessidade de crer em Jesus. Crer significa que a pessoa está salva por meio de Jesus. Agora, qual é a necessidade de fazer a profissão de fé? Eu creio, eu disse que quem crê já está salvo. Por que eu preciso fazer essa profissão de fé? Não é mesmo? Vamos começar novamente. Rafael, leia esse texto de Mateus 10. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Isso mais ou menos tem a ver com aquilo que eu dizia até há pouco tempo. Por que é preciso fazer profissão de fé? Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens. A fazer a profissão de fé é uma declaração pública diante dos homens, é um compromisso diante dos homens. Jesus não disse, olha, aquele que crê em mim entra naquele grupo, quem quer vem, quem não quer não vem, cada um por si, cada um que resolve, isso aí é problema particular, eu cuido da minha vida, você cuida da sua vida. Não, Jesus não diz isso. Jesus disse, olha, aquele que confessar Jesus diante dos homens.
Como é que você vai materializar isso aí? Você não vai ficar parado numa esquina com uma bandeira dizendo eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus. Não é isso aí. Mas você, num momento solene da sua vida, diante da igreja, como eu disse, com portas abertas, você vai estar dizendo eu aceitei Jesus como meu Salvador. E o contrário disso é negar. Aquele que não confessa está negando. Então Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse versículo é muito importante, até se você pudesse decorar. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. A Thaís, Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Veja, aí o apóstolo Paulo une duas coisas muito importantes: a boca e o coração. Se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres. Crer em Jesus Cristo tem esses dois aspectos. Com a boca confessar, com o coração crer. Uma pessoa que fala de Jesus, mas não crê em Jesus, é um hipócrita. Ele fala uma coisa que ele mesmo não crê. Mas se ele crê e deixa de falar, ele está sendo infiel. Porque ele tem no coração uma fé, a presença de Jesus e se recusa a falar disso para outras pessoas. Esse é o nosso testemunho. Veja, então, são as duas coisas. É preciso que a pessoa tenha no coração essa segurança, essa confiança. É preciso que ela creia que Deus ressuscitou a Jesus, mas é também necessário que com a boca ela confesse que Jesus é Salvador. Me explica um pouquinho mais, eu sempre vejo as pessoas tendo uma certa dúvida, né? Se com o coração se crê para a justiça e com a boca se confere a respeito da salvação. O segundo é até mais fácil, mas o que significa crer para a justiça? A justiça aos olhos de Deus. Nós tínhamos o peso do pecado, carregávamos o peso do pecado, a iniquidade. Então Jesus veio, tirou a injustiça, a iniquidade, e agora nós somos justificados diante de Deus. Nós não chegamos diante de Deus carregando o peso do pecado. Coração se crê para a justiça, para a justificação, para a limpeza, para o pagamento de uma dívida. Ajudou a esclarecer? Sim. Vamos adiante. Jesus, 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é um texto de Pedro. Veja no começo da segunda linha, na metade da segunda linha. A fim de proclamardes. Então, por que Pedro diz que nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? Por que esses títulos? A fim de proclamarmos. Nós não somos chamados raça eleita de Deus, nação santa, povo de Deus, só para ter um diploma pendurado na parede da nossa casa. Olha só os títulos que eu recebi quando tive Jesus Cristo. E não, esses não são títulos honoríficos.
Essas são características da nossa vida. Com que objetivo? Proclamarmos as virtudes de Jesus Cristo, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entende? Então, esse conceito de que eu creio em Jesus é uma coisa particular minha com Deus, não é tudo. Se você crê em Jesus, algumas coisas devem acontecer como consequência. O seu batismo, o seu testemunho, a sua profissão de fé, o seu envolvimento na igreja. Todas essas coisas são consequência daquilo que você disse. Eu creio em Jesus. Vamos agora para um outro texto aí. Letra B. Necessidade de fazer a profissão de fé. Um compromisso público diante de Deus e dos homens. Jesus não aprova a atitude dos que querem permanecer ocultos. Aqueles que são crentes escondidos não estão agradando a Deus. Aqueles que são crentes omissos, a pessoa que trabalha 5, 10, 20 anos num determinado lugar e nunca ninguém ao seu lado percebeu que era crente em Jesus. A pessoa que... Eu me lembro uma vez que chegou uma pessoa na igreja e disse que trabalhava numa empresa aqui em Campinas, numa grande empresa. E fazia acho que uns 15 anos que trabalhava lá. Eu não posso dar as iniciais, porque o presbítero Hamilton conhece a pessoa. Fazia uns 15 anos que trabalhava naquela empresa. Aí o outro da igreja, o da igreja estava falando lá na frente. Que bom, que visitante, você trabalha onde? Em tal empresa, faz tempo, faz? Que lugar, que área, que departamento? Tal departamento? Você está aí, mas eu também trabalho lá. Mas você é crente? Sou crente e você também sou crente. Faz 15 anos. E um não sabia que o outro era crente. Você pode imaginar o constrangimento, para não dizer a vergonha, que os dois passaram lá na igreja? 15 anos trabalhando no mesmo departamento de uma empresa e um não saber que o outro era crente em Jesus Cristo. É isso que Jesus Cristo não quer ver em nós. Nós precisamos revelar que temos Jesus Cristo no coração. É a vez de quem agora? É de Jesus? Da Bia agora. Bia, beija lá, Bia. Mateus. Ide, portanto, farei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos e dizendo a eles: olha, agora vocês vão sair pelo mundo afora. Fazer discípulos de todas as nações. Quer dizer, testemunhar perante todas as nações. E aqueles que foram chamados especialmente para ministrar batismo, deveriam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Tiago, leia Marcos, a mesma mensagem escrita por Marcos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Jesus está colocando de uma maneira muito clara, né? Era a despedida dele, e assim que ele falava para os discípulos: ide pregai o evangelho. Alguns de nós são chamados para ir lá para a Coreia do Norte para pregar o evangelho. Mas a maioria de nós é para pregar o evangelho para o seu vizinho, para um parente seu que não é crente, para um amigo seu que trabalha ao seu lado.
Entende? Não somos todos nós chamados para ir para outras nações, ou aqui mesmo no Brasil, em outros estados. Nós temos que ou melhor, testemunhar o Evangelho, às vezes, para pessoas com as quais a gente conversa cada dia. O Rafael, por exemplo, colocando lá na barbearia um versículo, um quadrinho que tem um versículo, o nome da igreja. Cada um que chega lá fala assim, mas o que é isso? O que está escrito aí? E o Rafael aproveita e diz, olha, isso aqui é minha fé, é nisso que eu creio, é nessa igreja que eu participo. Ele abre a possibilidade de um contato. É a Bia que leva lá o Novo Testamento na mão, quando vai fazer o trabalho dela, e deixa na mesa com os seus documentos, quando alguém fala, o que é isso que você tem na mão aí com os seus documentos, com a sua chave? Isso aqui é o livro, é a palavra de Deus, que eu leio isso aqui e é importante para mim. Entende? Evangelizar não é você sair daqui e ir lá para os Estados Unidos, ou para a Coreia, ou para a África. Alguns são chamados para ir lá, mas muitos, todos nós somos chamados para testemunhar aonde nós estamos. E agora, o Tiago, leia Atos 1:8. É o Tiago. Não, eu já li, a Sara que vai ler agora. Isso, Sara. Espera aí, só um momento. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Isso aí é o dia de Pentecostes. Jesus está dizendo, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Há pessoas que se precipitam aí e dizem, bem, então, a partir de agora, eu vou ter dons especiais, eu vou ter capacidade de falar línguas, de capacidade... Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito, e o quê? Sereis minhas testemunhas. A questão de dom é completamente fora desse contexto aqui. Ser testemunha de Jesus Cristo. E ele fala em Jerusalém, Judéia, Maria, que era o lugar onde eles moravam. Mas sereis minhas testemunhas no Ouro Verde, no Cambuí, no Taquaral, no centro da cidade. Sereis minhas testemunhas. Então, quando nós vamos testemunhar a Jesus Cristo, quando nós vamos dar o testemunho, nós já temos esse poder do Espírito Santo para falar. E dar testemunho não é entrar em confronto religioso, confronto doutrinário, confronto de opiniões. Não dar testemunho é chegar e dizer, olha, eu tenho Jesus Cristo, eu encontrei uma nova vida em Jesus Cristo, eu tenho a paz de Jesus Cristo na minha vida, ele me orienta, ele me sustenta, ele me guarda. Entende? Porque há pessoas que, quando vão dar um testemunho de Jesus, parece um trator que vem vindo e sai da frente porque ele vai querer passar em cima do outro. Pega lá o católico e já começa a quebrar toda a imagem que o católico possui para destruir. E, no fim, não ganha ninguém, porque cria antipatia, cria inimizade. Não é? Tem que ter sabedoria para falar, olha, eu recebi Jesus, e você precisa ter Jesus. Vai descobrindo a maneira de falar sobre isso.
Reverendo, ontem eu estava vendo um vídeo e é de um pastor que ele era um padre. E ele fala que ele estava num lugar, eu não me lembro onde é que ele estava, e ele encontrou uma pessoa que ele conhecia, e essa pessoa disse assim, não, e aí ele chegou para a pessoa e falou assim, você sempre convida todo mundo para ir na tua igreja, eu quero que você vá na minha igreja, o padre pedindo para esse irmão. E aí, inclusive, se você for lá na minha igreja, eu vou dar uma oportunidade de você falar de Jesus, né? E aí, aí passou a semana, o padre nem lembrava mais que ele tinha convidado o cara para ir domingo na missa falar de Jesus. E eu sei que o padre fazia, num determinado momento eu olho e vejo aquele irmãozinho lá entrando na igreja, aí que eu me lembrei que eu tinha falado para ele ir na igreja. E esse irmão diz que antes de ir na igreja, aquela semana ele orou muito e jejuou. Orou e jejuou. E antes dele ir para a missa, ele passou na igreja e avisou os irmãos da igreja. Falou, orem por mim, porque eu estou indo na missa. Diz que o pessoal não entendeu nada, né, mas disse que vamos orar. E aí, num determinado momento, o padre falou, conforme prometido, eu vou deixar esse irmão falar. E esse cara falou de Jesus, né? Então, tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E ele fez um apelo, e uma das pessoas que aceitou Jesus foi o padre aquele dia. E ele falou, olha, como é importante, né, esse fato de você estar realmente falando. E aí ele está tentando toda a história dele, que não vale a pena muito falar agora, mas assim, o padre aceitou porque ele deu a oportunidade desse irmão falar de Jesus numa igreja. Ele também não conta quantos acabaram aceitando posteriormente, né? Mas ele também é de uma igreja reformada hoje, lá da região de BH, mas eu achei bem interessante essa questão do testemunho, né? Recebereis poder, serei minhas testemunhas, e o cara foi até dentro de uma missa falar de Jesus. Mas é o poder que nós recebemos do Espírito Santo. Isso aí não é uma força humana, não é uma qualificação humana. Ô, reverendo. Oi. O senhor me permite fazer uma pergunta? Aqui em Atos 1:8, quando Paulo está falando que recebereis o poder, não sei se é Paulo, na verdade, está falando se recebereis o poder ao descer sobre vós, acho que é Pedro, né? Quer descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, aí continua, né? Essa declaração dele, na linha pentecostal, em toda a gente é ensinado muito que isso funciona como se fosse um segundo batismo, e é necessário que busquemos, né, esse segundo batismo com o Espírito Santo. Mas aqui, pelo que dá para entender, que todo crente, quando ele reconhece e aceita Cristo, ele já é batizado com o Espírito Santo também. É isso? Exatamente. Aí não tem nada a ver com batismo nesse momento. Nada a ver com batismo. Porque eles não tinham tido o primeiro batismo ainda. Entende? Eles eram discípulos, eles não tinham sido batizados ainda. Jesus não batizou as pessoas que estavam ao lado dele. Ali naquela hora não era a hora, eram discípulos. Depois é que eles são batizados pelo Espírito Santo. Nós vamos falar sobre o batismo agora, mas não tem nada a ver com o segundo batismo. Não existe segundo batismo. Entende? Não existe. Foi o poder do Espírito que caiu, desceu sobre eles. Ali eles foram batizados no Espírito. É o único batismo que tem, é o do Espírito Santo. Não existe segundo batismo. Ele não é o segundo porque eles não tinham tido o primeiro ainda. Entende? Então, a gente precisa pegar o contexto das coisas para ver, não, aqui não eles não, eu insisto nisso, aquela multidão não tinha sido ainda batizada.
E aquela hora que recebe o poder do Espírito. Nós continuaremos falando sobre isso. Tá bem, Rafael? Vamos lá. Profissão de fé e batismo. Que relação tem uma coisa e outra? Bom, falando um pouco mais para frente nas nossas aulas, nós vamos falar mais profundamente sobre batismo. Hoje é só para fazer uma ligação entre a profissão de fé e o batismo. O sacramento do batismo. O batismo é um símbolo de regeneração e rito de iniciação. Não é meio de salvação. É símbolo. O Espírito Santo entra no coração humano, regenera o coração humano e Jesus Cristo entra naquele coração. Agora, depois que Jesus entrou no coração de uma pessoa, então ela tem aquele poder para falar de Jesus, para testemunhar a Jesus, para... Oi? Diga. Não sei se só... Reverendo, não sei se só eu estou perdendo o som do senhor ou se os outros também. Vocês estão perdendo o som? Não, aqui tá normal. Aqui também. Aqui também tá normal. Então, tudo bem. Então é alguma coisa com o meu computador. Desculpa. É. Tá ótimo. Não é porque quando o senhor começou a falar do símbolo, começou a falhar para mim. Me desculpe. Só eu estava na dúvida se os outros estavam ouvindo. Então vamos retornar. O Espírito Santo entrou no nosso coração, preparou o nosso coração para a chegada de Jesus. Jesus entrou na nossa vida, nos deu salvação. E o batismo é um sinal de que, a partir daquele momento, a nossa vida começa a mudar. É o rito de iniciação. Então, o batismo não é meio de salvação. Ninguém é salvo porque é batizado. Entende? O batismo não salva ninguém. O batismo é ministrado sobre uma pessoa que já está salva por Jesus. Você é salvo por Jesus e depois você recebe o batismo. Que o batismo é um símbolo que você aceitou a Jesus. Imaginando, por exemplo, você aceitou Jesus Cristo. E o pastor diz, não, você vai ver a sua profissão de fé e batismo daqui a 6 meses. Mas nesse meio tempo há um acidente e você morre. Você está salvo ou não está salvo? O que você diz, Jesus? Eu acho que sim. Não, Sim. Acho não. Acho não. Sim. Desculpa. Sim. Uhum. E você, Tiago? Desculpa a demora, estava com o microfone ligado. Sim, sou salvo. Sim. Então, você não foi batizado, mas você já aceitou a Jesus. Então, quando alguém perguntar para você que dia que você foi salvo, você não vai responder, olha, foi no dia 12 de outubro, quando fizeram a profissão de fé na igreja. Não, a profissão de fé é o ato público daquilo que já aconteceu com você. Então, se uma pessoa não crê em Jesus e está fazendo a profissão de fé, ela não está sendo sincera consigo mesma. Agora, uma pessoa aceita Jesus, naquele momento, a pessoa está salva. A gente até brinca, reverendo. A gente tem até o exemplo do ladrão do lado da cruz, né? Ele não fez profissão de fé, ele não se batizou. E, entende? Era exatamente isso que eu ia falar. A gente até brinca, às vezes, na nossa aula, e fala assim,
Quando o ladrão fala, lembra-te de mim quando estiver no paraíso, Jesus não vira para ele e fala assim, não, antes você vai ter que ir lá na Presbiteriana Central de Campinas, vai ter que ter aula com o Reverendo Carlos, o Renato e o Hamilton, faz a sua profissão de fé e aí eu vou te aceitar. Não, não tem essa... Não tem, não tem. Entende? Então, o batismo é indispensável, mas não é batismo que salva. O que salva é Jesus. É a salvação. É o dia que Jesus entrou no seu coração. É por isso que diz lá, Paulo diz, há um só batismo. Por quê? Porque não existe, Jesus entrou no meu coração, depois ele saiu, daí ele entrou de novo, aí ele se arrependeu, saiu, daí eu recebi de novo Jesus. Não existe isso. Quando Jesus entra num coração, ele entra uma vez só. Entende? Ele entra e fica. Não existe perder salvação. Não existe isso. Aquele que pertence a Jesus, pertence de uma vez para sempre. Quem é que me salva? É Jesus. Quem é que me preserva? É Jesus. Quem é que me leva para o céu? É Jesus. Não é a igreja que me salva, não é a igreja que garante a minha salvação. Quem me preserva é Jesus. Entendeu? Você vai dizer, bom, mas Jesus está no meu coração e eu cometo muitos pecados. Eu vou dizer para você, eu também. Você comete pecados e eu também. Agora, cometemos pecados e temos em Jesus perdão de pecados. Ele perdoa os nossos pecados. Então, essa é a relação. Veja bem, o sinal do batismo, sinal visível do batismo, é água. Não existe batismo sem água. Então, o elemento material do batismo é água. Água e o que mais? Somente água. Essa história de colocar na água saliva do ministrante, saliva de quem vai ser batizado, está sendo batizado, colocar na água, buscar uma água corrente de um rio, ou uma água em quantidade de uma piscina, se é pouca água, assim, de aspersão, ou se é muita água de um rio, isso tudo é irrelevante. O que importa é água. Para ser um sinal da pátria, que tamanho que tem que ser a bandeira? A bandeira é um sinal da pátria, não é? É ou não é? Sim. A bandeira é um sinal da pátria. E para ser sinal da pátria, que tamanho que ela tem que ter? Hein, Tiago? Qual o tamanho da bandeira para ser sinal da pátria? Eu estou com uma aqui, ó. Pode ser assim. Qualquer tamanho, porque é o símbolo, né? Lá. A bandeira pode ser um bottom, pode ser uma bandeira de 5 metros por 10. Por quê? Porque é símbolo. Então, dizer, não, o batismo tem que ser o corpo todo na água, ou pode ser só na cabeça, é símbolo. É a água que é um símbolo. A forma, a aspersão é como na nossa igreja se faz, coloca a água sobre a cabeça. Ou imersão. Não sei, vocês foram batizados por imersão? Isso, correto. Sim. Isso. Então, é por uma interpretação da igreja, mas a Fiz uma Bíblia... piscininha ali.
Entende? O que vocês fizeram? Foi na água. Então, dizer que tem que ser por imersão ou por aspersão é uma questão de uma forma de batizar. Agora, crianças, batismo de crianças na igreja presbiteriana, isso aí nós vamos para lá o livro de Gênesis, capítulo 12, quando Deus faz uma aliança com Abraão e levanta o povo, eu farei de ti uma grande nação, e depois ele diz, isso é para vós, é para vossos filhos, e para quantos o Senhor chamar. Aquela aliança que Deus estava fazendo com Abraão envolvia os filhos. E o apóstolo Pedro, depois do Pentecostes, diz assim, olha, essas promessas de Deus são para vocês e para os vossos filhos. Os nossos filhos participam conosco desta aliança espiritual. Nós vamos tratar disso mais para frente, mas eu queria só deixar essa liga. Por que é que nós batizamos crianças? Hoje vocês viram novamente um batismo de criança. Esse o sentido. Nós sabemos que uma criança não entende absolutamente nada, mas essa doutrina espiritual da aliança que Deus faz com os pais e envolve os filhos. Se não houver aliança com os pais, nós não batizamos uma criança. Se chega lá um casal e diz assim, eu quero batizar a criança, você é membro da igreja? Não, não sou. Mas eu quero batizar meu filho. Não faz sentido. Nós só batizamos uma criança cujos pais estão em aliança com Deus. Se os pais não estiverem em aliança com Deus, não faz sentido nenhum fazer o batismo daquela criança. Número 7. Observações importantes sobre o reconhecimento do batismo de pessoas provenientes de igrejas não presbiterianas. Aquelas pessoas que foram batizadas numa igreja evangélica em sua infância, agora apenas vão fazer profissão de fé. Isto é, uma confirmação da aceitação da fé que seus pais lhes transmitiram. Os adultos que não receberam ainda o batismo, conforme nos ensina a palavra de Deus, deverão ser batizados. Então, quando uma criança, lá na sua infância, foi batizado, quando ela vem para a profissão de fé, elas só vão fazer as promessas daquela hora da promessa para todos, mas não vão ser batizadas de novo. Agora, se não foi batizada na infância, aí então será batizado na hora da profissão de fé. E adultos que não foram batizados na igreja evangélica, então são batizados naquela hora. E os adultos que receberam o batismo em outra igreja. Vamos ver ao ponto 8. Observações importantes sobre o reconhecimento do batismo de pessoas provenientes de igrejas não presbiterianas. É o caso de vocês 6. Não é isso? Vocês 6 já foram batizados lá na igreja? Sim. Isso. Então, aí então algumas perguntas nós precisamos fazer. Por exemplo, qual o sentido bíblico do batismo que receberam? O sentido bíblico é o seguinte, aquele batismo significou salvação? Bom, então não é o sentido que nós ensinamos. Aquele batismo que vocês receberam era um sinal de salvação? Bom, então esse é o sentido que nós acreditamos. Que quando uma pessoa recebe o batismo para ser salvo, nós dizemos, não é esse o batismo que a Bíblia ensina. O batismo não salva. A segunda pergunta, o que significou para você o batismo que você recebeu? Eu já tenho ouvido várias pessoas que dizem, não, eu fui batizado porque um grupo grande na igreja ia para as águas
o pastor falou, quem está aí vem também, aproveita a chance e vem batizar. E a pessoa diz assim, eu fui porque todo mundo foi, o meu grupo todo foi, e para mim, aquilo ali não significou nada de especial. Bom, então, nós vamos conversar. Se a pessoa não reconhece aquele batismo, a própria pessoa não reconhece, então nós vamos conversar sobre o significado de um verdadeiro. O conselho da igreja, a pergunta, questão. O conselho, quando termina o curso, você tem uma conversa da igreja. Isso aí, então, vocês vão dizer lá no conselho, eu fui batizado, o sentido do batismo foi esse, eu tinha convicção do que estava fazendo, ou eu não tinha convicção nenhuma, eu fui só porque os outros foram. Quer dizer, se vocês disserem para o conselho, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu quero ser batizado, ou então vocês serão batizados. Mas uma pessoa que vem e diz, eu tenho convicção de que aquele batismo não era para a minha salvação, eu sabia o que estava fazendo, era uma coisa convicta, clara para mim. A letra D, a forma do batismo, aspersão ou imersão, não é fundamental. Para nós, se uma pessoa que vem para a igreja foi batizada por imersão, o fato de ser por imersão não é problema, porque nós não batizamos por imersão, mas eu reconheço o batismo por imersão de uma igreja irmã. Eu reconheço. Se o batismo foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se a pessoa tinha plena convicção do que estava fazendo, se a pessoa sabia que aquilo lá era um sinal de salvação, eu reconheço o batismo por imersão. Na nossa igreja, a nossa mensagem é que a forma é por aspersão, mas como eu estava dizendo antes, para ser o que Jesus falou, é com água. Agora, se é com muita água ou é com pouca água, não é isso que dá o sentido espiritual para o batismo. Está claro? Está claro? Vocês estão entendendo o que eu digo? Sim. E, finalmente, o batismo da Igreja Romana, só para dar um exemplo, que não é o caso de nenhum de vocês 6. O batismo da Igreja Católica, a forma do batismo é igual à da nossa igreja, quer dizer, que é por aspersão. Não é? Quem viu batizado de uma pessoa na Igreja Católica, a forma é igual, mas o sentido do batismo da Igreja Católica Romana é completamente diferente. É em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome do Bispo, em nome da Virgem Maria, em nome do Papa, que é feito o sacramento. Quando o padre batiza, ele coloca tudo isso. Nós estamos batizando em nome, e tem do santo padroeiro também, se for importante o santo padroeiro da igreja, ele menciona o nome do santo padroeiro. Se não for importante, ele não menciona, não. Mas o padre menciona o nome do bispo em nome do Santíssimo Papa. Não, isso aí deturpa totalmente o batismo. E a Igreja Católica batiza para salvação. A pessoa que não foi batizada na Igreja Católica está na linha reta do inferno. E nós não aceitamos isso em absoluto. Para nós, se não tiver Jesus, nem com certificado de batismo na mão, ela não vai entrar na porta do céu, não. Se não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o batismo não teve valor nenhum.
Bom, está quase na hora de nós terminarmos a nossa aula, mas deixe-me falar sobre o ponto 9. Quando uma pessoa vai fazer a profissão de fé, tem que ter um envolvimento integral do crente em sua profissão de fé, que envolva a sua razão, seu conhecimento. A pessoa vai dizer, eu sei o que eu estou fazendo. E tem que fazer isso envolvendo o seu aspecto emocional também. E, sabe quando a pessoa diz assim, quando a esposa vem e fala para o marido, né, que só as mulheres que fazem isso, os homens nunca fazem. A mulher fala para o marido, eu amo você. É desse jeito que você fala? O marido fala, eu amo você. Abre os braços e tal. E a mulher fala, eu amo. Quer dizer, não tem um aspecto emocional. Quando a pessoa vai fazer a profissão de fé, ela tem que colocar o coração dela naquilo que ela está fazendo. E tem que ter disposição, determinação. Eu vou fazer porque eu tenho Jesus Cristo, eu tenho convicção de que Jesus Cristo determinou que eu faça isso e eu vou fazer isso. Eu queria que vocês, terminada a aula, lessem esses versículos aí no ponto 9. Razão, emoção e vontade, para vocês verem o que é isso. E para terminar no ponto 10, privilégios recebidos pelos que fazem a sua profissão de fé, participar da Santa Ceia, exercer ofícios, diáconos, presbíteros, pastores. Esses ofícios dentro da igreja presbiteriana são reservados apenas para os homens. Na igreja presbiteriana nós não temos presbíteras ou pastoras, nós só temos os homens. E, finalmente, trazer os filhos para serem batizados, entre outros privilégios. 12 horas. Bateu o relógio aqui e eu preciso terminar a aula. Mas eu gostaria de saber o seguinte, nessa introdução do nosso curso, ficou alguma dúvida que pode ser resolvida? Não, ficou tudo bem claro. Na verdade, tudo isso a gente já, pelo menos da aula de hoje, a gente já tinha visto e a gente crê nas mesmas coisas, pastor. Que bom. Você tinha visto em que contexto? Nesse mesmo contexto, eu acho que todos nós 6 batizamos nesse mesmo intuito. Nós fomos ensinados dessa maneira. Que igreja que vocês pertenciam? Qual era a igreja? Comunidade Evangélica Ágape. Ágape. É uma comunidade local. Isso. Foi organizada aqui em Campinas e tem um pastor só aqui em Campinas. Isso, é uma igreja própria. Certo. E os demais, o que dizem sobre tudo isso que eu falei hoje? Quando não fala nada, é porque aceitou tudo, hein, Jesus? É isso mesmo. E você, Tiago? E a Sara? A Sara lá está puxando a sua orelha porque ela quer falar também. Não, fui eu que falei primeiro. Não, eu peguei aqui a Thaís, Thaís, eu estou aqui com o nome errado. A Thaís, você está querendo falar o quê, Thaís? Que a gente tem essa mesma visão. Tanto na igreja que a gente foi batizado e tudo, quanto nos outros estudos que a gente vem fazendo por conta própria. Na leitura da Bíblia, é nisso que a gente crê mesmo. Quando o reverendo falou de testemunho, né? Eu fiquei pensando, eu tenho 3 filhos, três homens, Lucas, Tiago e João Pedro. Tanto que quando eu falo o nome deles, dependendo do que a gente estiver conversando, vai falar assim,
Isso é evangélico, né? Lucas, Tiago e João Pedro tinha que ser evangélico. Mas eu fico pensando, entre todos nós aqui, embora a gente tenha Tiago, né? Eu fico pensando no Jesus, né? Para ele, eu acho que o fato de ter esse nome é mais forte ainda, né? Assim, você carrega um nome sem igual, né? Uhum. E eu acho que talvez as pessoas, quando te conhecem e você se apresenta, né? Eu não sou o Jesus, né? Eu sou Jesus, né? Eu acho que é uma coisa bem forte, assim, nas pessoas entenderem que se você recebe esse nome, que você com certeza acredita nesse nome, né? Eu acho que acaba gerando não que não gere na gente, né? Eu sou Hamilton, né? Eu já vi, inclusive está escrito na Bíblia, né? Na primeira capa, assim, a Bíblia pertence ao Hamilton, mas Jesus a gente vai encontrar, né? Então essa é uma coisa bem, até engraçado quando o reverendo fala assim, Thaís, lê, Rafael, lê, Jesus, lê, é uma coisa assim, né? É bem forte, né? Esse nome para a gente é um nome poderoso, é um nome muito forte. Eu fico imaginando no vigiar, em você é mais forte ainda pelo fato de você levar esse nome, né? Não sei qual é a tua experiência nisso, mas é bem forte, né? Eu acho que, ao longo da vida, assim, eu fui aprendendo a separar, né, o significado do nome em si com o meu nome, assim, para não ter essa confusão. Isso, né? Na cabeça no começo era ficar bem confusa, ainda mais, por exemplo, meus pais, eles não eram evangélicos, então, tipo, a maioria das pessoas pensam que meu nome é Jesus porque meus pais eram evangélicos, né? Eu falo assim, somente chamava Maria, também tem essa piada também. Mas, não, então era mais confuso ainda para mim. Depois, com o tempo, assim, que eu fui... Pode ser pai era Jesus. O nome do meu pai também era Jesus. Júnior. Esse aí não era digno desse nome também, não. Mas quando você está numa reunião de oração e o pessoal fala, vamos orar, Jesus ora pra gente, deve ser um negócio assim. Não, fora a confusão, né, que dá quando a pessoa fala Jesus no meio da pregação, pensa se está falando comigo ou não, daí é um pouco complicado também. Seu pai é de origem portuguesa? Não. Não sei que é a origem dele. A família não é de origem portuguesa? Não. Tem a avó da minha mãe era da Espanha. Espanha. Também. Então, entre espanhóis e portugueses, é muito comum esse nome. Muito comum. Por isso que eu perguntei. Meus irmãos, prazer em ouvi-los, que Deus abençoe vocês. Ô, reverendo, antes do senhor terminar, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Acho que, não sei se vai envolver com o tema, mas é uma dúvida que ainda eu tenho, né, uma certa dúvida, mas que eu acho que é uma maneira muito, uma dúvida muito na questão prática ali do meio da igreja. Nós, assim, sendo já batizados, com essa mesma convicção que o senhor nos mostrou agora na aula, na questão da participação, que nem eu vi ali, que um modo de participar da Santa Ceia da Igreja Presbiteriana é você ser batizado. O meu questionamento é, nós que ainda não somos, né, não somos membros ainda, estamos no processo de se tornar membros, nós ceiando, torna motivo, sei lá, se eu posso dizer, de escândalo para os outros membros da igreja, por não ter esse entendimento que nós já somos batizados e já fazemos parte da mesa do Senhor? Quantas vezes você já esteve no culto com Santa Ceia? Da presbiteriana uma vez. Uma vez. Então, você já perdeu uma chance. Quando você estiver... Não vai tomar 2 vezes a Santa Ceia na mesma noite, não. Mas, não. Eu entender. Pode participar. Eu participei, a minha esposa participou, Jesus, a Bia participamos, né? Mas ainda, às vezes, eu levanto esse questionamento, sabe? Será que né, eu posso realmente participar? Será, né? Essa é a maior minha dúvida. Você observe sempre que o pregador, o pastor, diz assim, todos aqueles que já foram batizados numa igreja evangélica
que proclame que Jesus é o único Salvador e Senhor estão convidados para participar da mesa. Certo. Entende? Então, se uma igreja tem Jesus como Salvador, mas também afirmam outras coisas além de Jesus, então não se aplica. Mas se a sua fé é exclusivamente em Jesus como Senhor e Salvador, você está convidado para participar da ceia. Sem nenhum constrangimento. Nenhum constrangimento. A ceia não pertence à igreja presbiteriana. A ceia é do Senhor. E aqueles que são do Senhor estão convidados a participar da ceia. Perfeito. Tá bem? Se eu pudesse entregar pão e vinho, eu gostaria de ir com a bandeja para entregar para vocês. Mas como eu não sou, então eu me alegro que vocês possam se alegrar com isso. Ok? Ok. Boa semana para vocês. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado e igualmente. E o nosso grupo está lá, se quiserem fazer qualquer tipo de pergunta.